Luís, muito bem-vindo. Bem-vindo a Portugal, bem-vindo, ou pelo menos muito obrigada por me teres concedido este bocadinho do teu tempo, num espaço que será um espaço de férias, de trabalho, do misto, já nos vais contar. Mas muito obrigada pela disponibilidade. Para mim é muito gratificante poder contar com esta nossa conversa muito informal, sem guião, mas em que eu te ia desafiar como Luís Leal Leonor, fundador da 2iBi Software, como CEO da empresa, a que nos contasse um bocadinho a tua história. Quem é o Luís e porquê a 2iBi e porquê Moçambique? Olha, porquê Moçambique? Eu trabalho na área de informática, tecnologias de informação, software de gestão já desde o final dos anos 80, início de 90, portanto já vão há mais de 30 anos. E há cerca de 10 anos encontrei uma oportunidade de poder desenvolver e expandir o negócio que tínhamos já em Portugal, em Moçambique. Na altura o negócio tinha outros parceiros, outros sócios. Em 2012 eu fui para Moçambique para iniciar esse negócio, aquilo que hoje é a 2iBi Software. Depois, passado algum tempo, houve uma divisão entre o negócio de Portugal e o negócio de Moçambique e foi isso que me fez ficar em Moçambique o tempo inteiro. Portanto, a razão pela qual eu sempre quis ir a Moçambique era uma razão emocional, porque eu convivi na minha adolescência com a minha família que tinha vivido em Moçambique, que tinha crescido em Moçambique, e sempre ouvi falar do cheiro, do camarão, do piripiri, eu sempre quis ir conhecer aquela terra. Há 10 anos fui lá, em 2011, fui lá 2 vezes. A primeira vez fui fazer alguma prospeção, na segunda vez decidi que já íamos avançar para a constituição legal da sociedade. E depois em 2012 foi quando as coisas arrancaram definitivamente em Moçambique. Portanto é isso, os últimos 9 anos tem sido desenvolver a 2iBi Software em Moçambique, a fazer aquilo que já fazíamos em Portugal, que era implementar e dar suporte a soluções de software de gestão baseadas numa marca bem conhecida que é a Primavera. Então é assim, vais para Moçambique, mas já eras empresário em Portugal? Já. O que é ser empresário hoje em dia em Moçambique? Quais são as principais diferenças, se assim se pode dizer, quais são os principais desafios entre aquilo que tu tinhas em Portugal e aquilo que tu foste encontrar em Moçambique e qual foi, se é que houve, e certamente houve algum, o grande choque cultural entre as duas realidades? É assim, o mercado de Moçambique é diferente do mercado de Portugal, tem coisas que eu gosto mais no mercado em Moçambique, tem outras que são mais interessantes e mais atrativas em Portugal. A primeira, a dimensão do mercado moçambicano em termos empresariais, nosso negócio é B2B, portanto nós vendemos a outras empresas, tem uma dimensão muito mais reduzida comparada com o mercado português. No entanto, quando nós chegámos lá, em 2011, 2012, eu não comecei em Maputo, como a maioria das empresas fazem, na capital. Eu comecei na cidade da Beira, que é a segunda cidade do país. E a decisão de ter começado na cidade da Beira foi porque havia bastante procura por este tipo de soluções e serviços na área de software de gestão, mas havia muito pouca oferta localizada na Beira. Portanto, nós nos primeiros 4, 5 anos, o nosso foco foi sempre cidade da Beira e região centro de Moçambique. Depois disso começámos a desenvolver a atividade comercial no norte, na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, e depois mais recentemente, a partir de 2017, 2018, na cidade de Maputo, que é a capital. Portanto, nós neste momento somos uma empresa de referência na área de software de gestão em Moçambique, sempre associados à marca Primavera, com presença no centro, norte e sul do país. O que é que aconteceu depois, a partir de 2015, 2016? Nós começámos a desenvolver soluções próprias que complementam aquilo que o software de gestão standard não faz. E foi isso que nos fez agora começar este ano o processo de internacionalização, mas ao contrário. Portanto, de Moçambique agora de volta para Portugal, porque eu desde 2012, 2013 deixei de ter atividade direta em Portugal. E a partir deste ano, 2021, temos já 2iBi Software constituído em Portugal e estamos exatamente este mês a começar a atividade comercial e a partir do mês de novembro já com uma equipa comercial e de marketing em Portugal para desenvolver, para fazer o marketing e para comercializar alguns dos nossos produtos que são produtos
de marca própria da 2IBI. Mas vocês fizeram um percurso um bocadinho fora do vulgar, porque toda a gente ia para Moçambique e toda a gente queria ficar, assim como em Angola, toda a gente quer ficar na capital, porque todas as facilidades inerentes a isso. Vocês primeiro foram para a Beira, depois ainda foram para Pemba e depois para Maputo. Qual foi a grande diferença que tu achaste entre a maneira como tu lidavas com as tuas equipas, aquilo que é ser de facto um empresário em Moçambique? Quais foram as principais diferenças em relação a Portugal? E em Portugal também não estavas sediada em Lisboa, creio? Não, estava na região oeste. E ainda hoje, quais são os desafios que tu tens? Eu acredito que sejam mais desafios ligados às pessoas e à interação com as pessoas do que em relação à tecnologia, certo? Sim, quando chegamos a Moçambique estamos a falar de um país com 30 milhões de habitantes, mas onde o nível de qualificações e competências técnicas é muito baixo. Existem várias universidades nas várias cidades e capitais de província do país, mas isto levou-nos primeiro levou-nos a testar e medir e a falhar muitas vezes nos processos de recrutamento nos últimos 9 anos. Cada vez que temos um novo processo de recrutamento, ele é mais bem sucedido do que foi o anterior, porque aprendemos bastante e neste momento temos uma equipa com 10 pessoas neste momento. Dessas 10 pessoas, 3 estão em Portugal, as outras 7 estão em Moçambique, comigo incluído. Portanto, quer dizer que 6 destes membros da equipa são membros moçambicanos, são homens e mulheres moçambicanos, que a maior parte deles muito jovens, porque entraram para a 2IBI assim que saíram das universidades, vieram fazer programas de estágio e são aqueles que realmente se enquadraram e conseguiram viver a cultura da 2IBI. A cultura da 2IBI é muito exigente e por isso é que acabámos por nos tornar uma referência de empresa para trabalhar em Moçambique. Aliás, a nossa própria missão diz que somos a melhor empresa para trabalhar em Moçambique, a melhor empresa tecnológica. E isso vê-se hoje em dia porque praticamente todas as semanas recebemos candidaturas espontâneas de pessoas que se querem juntar à 2IBI. Está-se a tornar uma empresa muito apelativa. Trata-nos um bocadinho o que é ser uma empresa muito exigente. O que é que tu queres dizer com isso, ser uma empresa muito exigente? Vocês têm uma cultura que eu acredito que seja uma cultura ainda muito imbuída dos valores daquilo que foi o fundador da IBI, ou os fundadores na altura, depois ficaste tu, mas houve mais... O que é que para ti, como é que se traduz numa cultura muito exigente em que tu dizes que vocês têm uma melhoria contínua, cada recrutamento que fazem é melhor que o anterior, vocês vão aprendendo com tudo aquilo que fazem, mas que é que se traduz esta exigência relativamente às pessoas, às equipas, ao trabalho dia-a-dia? Eu acho que o que mais... Nós temos os 12 pontos da cultura da 2IBI, estão disponíveis no nosso site e usamos isso e vivemos isso e falamos disso todos os dias e todas as semanas. Por exemplo, um dos rituais que nós temos, ou uma das cerimónias, é a reunião semanal à segunda-feira, às 9 horas de Moçambique, pode ser 8 ou 7 em Portugal, porque quem está cá muda a hora, mas lá em Moçambique nós não temos mudança da hora. E todas as segundas-feiras, no final da reunião, lemos a visão, a missão, o propósito e convidamos alguém a ler um dos pontos da cultura e a comentar. Mas se conseguíssemos resumir isto, era muito a expressão inglesa que era work hard, play hard. Ou seja, quando é para trabalhar, se temos que nos divertir, vamos nos divertir. Vamos parar? Vamos esperar que o avião pare. Que o avião pare não, é melhor não parar se isto... As contingências de estarmos a gravar com bom tempo em outubro em Lisboa. Sim. Mas estamos na rota dos aviões e por um lado é bom sinal, porque é sinal que as coisas estão e que as coisas já estão a regularizar, porque durante a pandemia não se ouviam aviões, no primeiro ano de pandemia isto era um silêncio estranho em Lisboa, especialmente nesta zona que é a rota de entrada dos aviões. Ok, mas isto só para concluir esta questão da cultura, que é que eu digo que é uma cultura exigente, porque nós queremos pessoas que queiram fazer parte desta cultura e que queiram dar o máximo dessa cultura. E o que damos em troca é também dar o máximo para que essas pessoas se possam desenvolver, tanto como profissionais como pessoas. Nós já fazíamos muito teletrabalho, isto é um exemplo, mas desde março de 2020 estamos todos 100% em teletrabalho. Isto quer dizer que todos nós podemos trabalhar em casa ou num dos escritórios, nós temos escritório na Beira, em Maputo e em Pemba,
as pessoas decidem onde é que querem trabalhar, se querem estar em casa ou se querem estar no escritório. Portanto, não há livros de ponto, não há controle de ponto, há cerimónias, há rituais da empresa. Por exemplo, todas as pessoas que estão na equipa técnica, programadores e consultores reúnem todos os dias às 9, a maior parte dos dias são 15 minutos. Portanto, existem muitos rituais e muitas cerimónias, mas o que mais valorizamos e o que as pessoas sabem que são valorizadas é pela entrega dos resultados esperados no final de cada semana. Mas, Luís, para isso existir, primeiro existe uma cultura organizacional que é experienciada, que é vivida dentro da empresa, mas independentemente disso há todo um sistema de KPIs, com certeza, de indicador, porque as pessoas, para terem essa liberdade de eu posso trabalhar em casa se preferir, eu posso trabalhar na empresa, é porque existe, no fundo, aquilo que os anglo-saxónicos, eu nunca arranjo uma tradução para isto, accountability existe dentro da empresa. E, como tal, as pessoas têm essa liberdade e essa flexibilidade de poderem estar onde preferem trabalhar e de acordo com os seus horários, com a sua entourage familiar, com tudo aquilo. Isso tem muito o teu cunho. Assim, como é que é o teu estilo de liderança? Se é que me consegues definir um estilo de liderança? O meu estilo de liderança é, eu tento gerir o mínimo possível aquilo que se passa no dia-a-dia, mas quero ser informado daquilo que se está a passar, principalmente se alguma coisa está-se a passar fora do previsto, não é? Por acaso ontem estava no avião e estava a escrever uma parte de um artigo que estou a escrever. E existe um autor conhecido que é o Keith Cunningham que fala disso, que é eu não quero saber o que é que está a correr bem, eu quero saber aquilo que não está a correr bem. Portanto, é um bocado esse o meu estilo, as pessoas todas têm autonomia, têm responsabilidade, sim, todos têm KPIs, todos têm KPIs que são usados para calcular o bónus mensal de cada pessoa, portanto todas as pessoas têm um acordo posicional com uma parte variável, uma parte do salário é calculada com base na produção e noutros KPIs. Portanto, isto quer dizer que toda a gente contribui para que o seu próprio desempenho seja depois reconhecido no final de cada mês. E outra coisa que fazemos também é que distribuímos uma parte dos resultados trimestrais e anuais com a equipa também. Portanto, eu e a minha família somos os sócios, os únicos acionistas da Desideia em Portugal e em Moçambique, mas nós partilhamos uma parte do resultado líquido com eles. Portanto, eles não são sócios no papel, mas eles recebem o resultado, têm o retorno do resultado que a empresa tem. Sabes que eu estou a achar super interessante, eu não sabia desta flexibilização e desta adaptação que vocês fizeram nesta fase, porque em Portugal os meus clientes hoje em dia, e ainda há 2 dias atrás, um ex-cliente me ligou exatamente a falar sobre modelos de trabalho, porque as pessoas por um lado estão muito preocupadas em voltar a ter as equipas nos escritórios, nos espaços, e o que eu tenho percebido é que aqueles que estão de facto interessados em trazer de volta as equipas nos espaços é porque têm uma falta enorme de sistematização. É porque não têm uma cultura organizacional que os congregue à volta do que é importante e, nessa medida, também não têm, muitas vezes, indicadores de performance, não têm uma série de coisas que depois faz com que não haja accountability. E então começam, em vez de pararem para pensar um bocadinho, de sistematizarem, porem todos esses rituais que no fundo são as reuniões da empresa, etc., implementar isso de maneira confortável para que as pessoas continuem a sentir que estão agregadas à volta de um objetivo comum e de estabelecer KPIs muito concretos, não, andam a discutir qual é que é o melhor modelo. E eu dizia, eu acho que a conversa tem que ser uma conversa um bocadinho ao contrário, como costuma dizer o professor Nadine Aviv. É como ele diz, tem só os relógios de ponto, não é gestão, é controlo. Porque as pessoas, e ele dizia, não tenho nada contra a função pública, mas as pessoas na função pública chegam, vão picar o ponto e depois põem lá o cartãozinho e vão beber café. Sim. Portanto, muitas vezes há coisas que não fazem sentido, que têm a ver com microgestão, têm a ver com controlo. Agora, a questão de se andar a discutir modelos de trabalho é uma questão que está completamente deturpada. Tem que ser, ao invés, tendo tudo aquilo que tu já conseguiste implementar, o modelo de trabalho depois pode ser o que as pessoas acharem que é mais confortável. Exato. Quando começou a pandemia, em março, abril de 2020,
Nós fizemos, como tu sabes, fizemos uma série de webinars e investimos imenso no nosso tempo e por semana. Esforço. Era um por semana. Eu anunciei, próximas 12 semanas vamos fazer 12 webinars. Eu não fazia a mínima ideia de qual é que ia ser o webinar a partir da segunda semana, mas nas 12 semanas fizemos juntos. E a maior parte dos webinars tinham convidados de fora. E a maior parte, fizemos alguns webinars exatamente sobre teletrabalho, ferramentas para funcionar em teletrabalho. E a maior parte das pessoas que assistiam aos webinars naquela altura queixavam-se, não era primeiro que queriam saber quais eram as ferramentas, mas o que as pessoas precisavam não era de ferramentas, era de ter accountability das equipas. Exatamente. E o que essas pessoas precisavam era ter tido accountability antes da pandemia, porque as pessoas trabalhavam todos no escritório, pensavam que estava tudo bem, mas não faziam a mínima ideia do que é que as suas equipas estavam a fazer, mas estavam todos no mesmo escritório. Mas o que é que interessa? Estão todos no mesmo escritório se não estão a produzir aquilo que precisam de produzir? Porque estão todos em frente ao computador, mas não estão a produzir nada. Portanto, o que é que me interessa? Eu acho que, principalmente nos primeiros meses, a nossa equipa foi muito mais produtiva a trabalhar em casa, porque não havia as distrações do escritório. Os nossos escritórios eram todos em open space, aquilo era muito... Eu muitas vezes ficava a trabalhar em casa para não ser interrompido no escritório. Neste momento é isso que as pessoas fazem. Quando querem estar com outros, eu próprio, quando quero estar com outras pessoas, vou ao escritório. Seja em Maputo, seja no Eiras. Quando quero estar concentrado e não quer ser interrompido com nada, eu fico em casa e tenho condições em casa. As interrupções. Obviamente tivemos que investir e continuamos a investir todos os meses em criar as condições para que toda a gente possa ter condições de trabalho em casa, até em termos de mobiliário, cadeira, mesa, ecrãs, mas assim as pessoas escolhem o melhor. Fizemos uma sondagem ad hoc há umas semanas e perguntei a toda a gente quem é que queria trabalhar só no escritório, quem é que queria o modelo híbrido, quem é que queria trabalhar só em casa. Houve duas pessoas que escolheram claramente trabalhar só em casa. Até porque essas duas pessoas, uma vive em Portugal, em Torres Vedras, não há nenhum escritório da Lisboa em Torres Vedras, portanto trabalha em casa e é feliz. A outra pessoa vive no Xai-Xai, que é uma cidade a 200 km a norte de Maputo, onde não há nenhum escritório. Portanto, ela, com o teletrabalho, decidiu voltar. Não tem, mas ela vivia na cidade da Beira, onde tinha escritório, e decidiu voltar para a terra natal, que é Xai-Xai. Estas duas pessoas nunca vão querer ir trabalhar para um escritório, acho eu. Claro. Todos os outros disseram que querem o regime híbrido, portanto, querem poder escolher entre trabalhar em casa ou trabalhar no escritório. Portanto, é isto. É a liberdade que depois gera a responsabilidade. Portanto, eu não quero saber onde é que as pessoas trabalham. Se querem trabalhar em casa, têm que assegurar que têm condições para trabalhar. E há toda uma série de rituais, de pontos de contacto, de comunicação que está estabelecida e, portanto, as pessoas... No final de cada dia, todos nós enviamos um e-mail a todos nós, portanto, eu que sou o Luís e que sou o fundador e CEO da empresa, todos os dias, quando estou esta semana e a próxima não, porque esta semana estou em modo mix, trabalho, férias e para a semana vou estar de férias. Mas em tempo normal, eu no final de cada dia mando um e-mail para toda a minha equipa e todos nós mandamos um e-mail para todos os nossos colegas a dizer o que é que eu fiz hoje, o que é que vou fazer amanhã, tive algum atraso, portanto, accountability, novamente, prestação de contas, acho que é essa a tradução, prestação de contas. Prestação de contas, sim. E depois, qual é que foi a minha conquista do dia? As minhas conquistas normalmente têm mais a ver com a área de vendas e de satisfação de clientes, que é onde eu me foco mais, porque a minha equipa trata de entregar projetos e de fazer suporte e desenvolvimento do produto. Se eu tive algum desafio, qual é que foi? E qual é que foi a minha aprendizagem? A aprendizagem normalmente tem a ver com o livro que estamos a ler. Todos nós normalmente estamos a ler livros. Era isso que eu te queria perguntar. Duas coisas. Como é que tu te defines como líder? Porque tu tens uma abordagem de uma enorme abertura e de uma enorme flexibilidade. E quais são as tuas principais fontes? Porque eu sei que tu adoras ler, que lês todas as semanas, lês algo para além, e às vezes outras coisas que não só livros, escreves artigos, que também é muito interessante, porque muitas vezes não encontramos isso nas lideranças das empresas, essa vontade de partilhar opiniões, de partilhar conhecimento, de partilhar, até fazer resenha de um artigo ou de um livro. Como é que tu vês o teu estilo de liderança e como é que os livros e tudo aquilo que tu te apoiaste para te tornares no líder que és hoje te ajudou?
Eu há 8, 9 anos falei com uma pessoa que trabalhava na área de business coaching e porque assisti a uma reunião do BNI, eu fui membro do BNI, para quem não sabe, o BNI é uma organização de networking internacional. Eu fui membro e fui fundador de um grupo BNI em Portugal em 2009, 2010, portanto antes de ir para Moçambique. E falei com uma pessoa e a pessoa perguntou-me qual é o livro que estás a ler, ou que livro estás a ler neste momento. E eu não estava a ler livro nenhum, eu não tinha nenhum hábito de leitura e eu percebi, ups, fui apanhado. E naquele momento eu percebi, se eu quiser dar o próximo passo, portanto, se eu quiser passar para o próximo nível, eu tenho que começar a ler e aprender rapidamente. Eu nos primeiros anos lia em média 2 livros por mês, portanto 24 livros por ano. Hoje não leio com tanta intensidade, hoje também às vezes repito os mesmos livros, hoje é mais estudo do que leitura. Mas continuo sempre a impor-me a mim alguns objetivos de leitura. Hoje em dia, com Audible, Kindle, a coisa era isso que eu ia perguntar, rápida. Já te rendeste aos audiobooks ou ainda não? Eu continuo a gostar de livros em papel, até continuo a gostar de ver a minha biblioteca a crescer, mas sim, hoje em dia é muito mais rápido eu ir ao Kindle e ao Audible. Hoje em dia até uso as duas coisas combinadas. Eu compro o Kindle, compro a versão Audible e estou a ler e a ouvir ao mesmo tempo. Portanto, podes tipo ler um livro muito rapidamente em 75% do tempo do que seria o tempo normal. E gosto disso. Eu sou no meu perfil VAK, eu sou visual. Sou mais visual do que auditivo. Eu preciso ver, mas o auditivo ajuda-me a dar ler. velocidade. Portanto, ler livros ou ouvir livros é o que for melhor. Ver vídeos, principalmente do YouTube, sobre temas. E também vejo vídeos para me entreter, obviamente. Claro, como eu sou um fã de desportos motorizados e tenho objetivos pessoais nessa área também. E de algumas competições que quero fazer nos próximos 2, 3 anos, mas vejo muita coisa no YouTube que às vezes até é o primeiro ponto para depois ir procurar um livro que ouvir falar ali e procurar. Isto é uma coisa que nós transmitimos dentro da equipa. A equipa desafio aqueles que continuem a ler e há muita gente que está na nossa equipa que não tinha hábitos de leitura e que neste momento anda a ler um livro e podem não ler 2 livros por mês, mas se lerem um livro por mês ou um livro 2 em 2 meses já é mais do que a maior parte das pessoas. Portanto, toda a gente anda a ler. E todos eles partilham livros que estão a ler. Por exemplo, nós partilhamos muito livros sobre a nossa atividade, sobre a área técnica e marketing e vendas, mas muita coisa, por exemplo, sobre educação financeira. E todos nós, eu acho que neste momento toda a equipa tem algum tipo de poupança e de aplicação financeira, seja em Portugal ou seja em Moçambique. Portanto, isso é... Porque o meu objetivo como fundador e CEO da 2IBI é que a 2IBI possa servir como motor de desenvolvimento e como o caminho para que os membros da equipa 2IBI possam chegar aos seus sonhos. Ok, fantástico. Mas ainda não me respondeste. Como é que tu defines como líder? Eu como líder, é assim, eu sou um líder exigente. Até aí eu já sabia. Isto não é tudo vida fácil e por isso é que eu digo, nós somos muito exigentes com quem aceitamos dentro da nossa equipa e depois quem entra para a equipa tem que entregar. Quem não entrega não pode continuar na equipa e as coisas são mais ou menos automáticas, as pessoas que entram e não conseguem entregar resultados constantemente. Elas próprias chegam a essa conclusão e acabam por sair. Fazer. Portanto, eu sou um líder muito exigente, sim, tenho consciência disso, e acho que essa exigência faz bem a toda a gente, porque toda a gente que se torna também muito exigente consigo próprio, e sou um líder que gosto muito de recompensar quem nos ajuda a chegar onde nós queremos chegar. Portanto, e o meu maior prazer é chegar ao final de um trimestre, ao final do ano e poder distribuir resultados para distribuir. Internacionalização inversa, como eu digo, portanto, primeiro começar uma empresa estabelecida em Moçambique, depois vir para Lisboa. Qual é o próximo país, Luís? Não sei qual é o próximo, mas já existem vários na calha. Vai haver. Vai haver próximos países. Voltaram a Portugal, o que nós estamos a fazer com Portugal agora é testar um modelo para os produtos próprios da 2IBI, incluindo o Request e o O2Cash, que são os 2 principais que estamos a comercializar aqui.
A seguir é olhar para o país vizinho, para a Espanha também, para os mesmos produtos. Depois é Brasil, aí temos que procurar parcerias locais. E em simultâneo ainda, mas essa partir de Moçambique será a África do Sul, que é o maior mercado africano, portanto, e temos uma bastante proximidade. Também para promover alguns dos nossos produtos. Eu percebi que houve uma passagem muito segura de Moçambique para Portugal, porque a empresa em Moçambique está, como se costuma dizer, uma máquina bem oleada a funcionar. Englobaram já a equipa portuguesa no sentido de englobar na vossa cultura e de envolver na vossa cultura. Agora vão continuar a crescer. Mas eu percebi que, sendo empresário e CEO da empresa, há hobbies, há aspirações pessoais, há férias, como deve ser, fora do espaço de trabalho. Como é que tu vês o futuro da 2IBI? O ponto das férias é uma coisa curiosa, que toda a gente me pergunta, mas tu nunca podes estar de férias e tal, estás sempre online, não sei o quê. Eu disse, não, eu não faço isso todas as férias, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por ano que tiro férias, nem que seja uma semana, sim, eu desligo o e-mail, desligo o telefone. E a minha equipa faz a mesma coisa, porque isso é uma prática nossa. Se alguém da minha equipa está de férias, eu não lhe vou telefonar. Ótimo, fantástico. Porque essa pessoa também deixou tudo entregue a quem a tem que substituir. Também temos algumas regras que há pessoas que não podem ir de férias. Quando eu estou de férias, há algumas pessoas que não podem estar de férias. Ao mesmo tempo, porque têm que fazer. Ao mesmo tempo, porque temos que nos compensar uns aos outros. Portanto, se a pessoa responsável pela entrega de projetos primaverais está de férias, eu não posso estar de férias e o responsável do suporte também não, portanto temos que nos substituir. Mas o objetivo é que quando estamos de férias, estamos de férias. Estamos de férias e cortam. Luís, 2 coisas. Em primeiro, muitos parabéns, porque de facto é um exemplo de alguém que sai do país e consegue voltar noutra dimensão e com outra estrutura. Parabéns pela maneira como tu conseguiste desenvolver a tua empresa lá, cá, pela maneira como te tornaste empresário e um líder que consegue ter aqui, porque eu não acredito em work-life balance, acredito em work-life blend, em que as pessoas fazem o que querem, quando querem, nos tempos em que querem e sem estar estruturados em horários e em caixinhas, vamos todos de férias ao mesmo tempo e fazemos tudo de férias. Eu acho que serei feliz como no meu trabalho quando eu conseguir que todos os meus clientes consigam chegar onde tu já chegaste, ou seja, com uma empresa lucrativa, com uma empresa que está a funcionar e que tu consegues, como nós costumamos dizer, gozar a vida. Sim. Muitos parabéns, muito obrigada. Foi um gosto estar a te falar contigo. Ficávamos aqui o resto da tarde, mas eu sei que tu tens muito que fazer em Portugal e inclusive ter umas ótimas férias. Muito obrigada, Luís. Foi um gosto. Obrigada.